boa noite todo mundo. Meu nome é Camila e eu vou contar para vocês sobre a minha faculdade, que é a Universidade de Toronto. Espero que eu possa ajudar aí quem tiver com interesse de ir para U of T, estiver nessa fase de indecisão, né, de qual faculdade escolher. Eu já estive nessa posição ano passado, então eu acho que com as informações que eu vou dar aqui para vocês, vocês vão ter uma ideia do quão maravilhosa que é essa faculdade e espero ver alguns de vocês lá, ano que vem ou esse ano, talvez. Bom, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Camila, como eu falei, eu tenho 19 anos e eu acabei de finalizar meu primeiro ano na U of T. Eu fiz Life Science, que é uma das categorias para o primeiro ano. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, quando você entra para a U of T, você entra para um dos programas que eles têm. Então, tem Life Science, tem outros que eu vou mencionar depois na apresentação. E aí, no final do seu primeiro ano, você aplica para os majors, né? Que são os cursos da faculdade que vão ser a sua carreira, né? Nos próximos 3 anos. Então, dentro de cada uma dessas categorias, tem várias opções. Eu escolhi psicologia e biologia humana. Uma coisa bem legal da faculdade é que você pode escolher dois cursos. Eles têm um que se chama Specialist, que é mais específico, então é mais intenso para quem quer uma coisa bem assim, com profundidade. E também dá para você fazer dois majors e um minor. Você pode combinar várias coisas que você gosta. Eu escolhi esses dois porque eu quero fazer medicina no Canadá. Não sei se vocês sabem, mas a medicina é uma escola de pós-graduação, não só no Canadá, mas também nos Estados Unidos. Então, tem um processo que se chama o Pre-Med, né? Pré-medicina, que é onde você faz 4 anos de faculdade e depois você aplica para a escola de pós-graduação. É a mesma situação para a escola de direito também, nos Estados Unidos e no Canadá. Não é que nem aqui no Brasil, que é direto. Eu tentei focar bastante na adaptação, porque, né, mudar de escola para faculdade é algo bem grande e também sair da sua casa para ir para um outro país, que às vezes a gente não conhece muito, é uma mudança às vezes um pouco radical. Então, eu quis focar mais em me adaptar e me acostumar com essas mudanças, mas eu quis fazer algumas atividades de qualquer jeito para ir construindo um currículo legal para quando eu fosse aplicar, né, para medicina, ou se eu fosse procurar algum estágio, alguma oportunidade de pesquisa também, que tem bastante. Então, eu fui a diretora de Relações Externas da Brasa. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma associação de alunos brasileiros. Tem em vários lugares, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. Eu não sei se tem na Europa, mas eu acho que deve ter sim. E é muito legal porque a gente organiza vários eventos para enturmar, né, os alunos novos, com alunos de anos superiores. É muito bom também para tirar dúvidas, né, sobre como que é estar na U of T, não só no primeiro ano, mas, né, nos outros anos. A Brasa realmente é um grupo bem legal, assim. E eu também participei num estudo do grupo de estudo em saúde da mulher sobre malformações mullerianas, que é dentro dessa área, né, ginecológica, e é uma das áreas que eu mais gosto da medicina, então talvez eu estude ginecologia. Só para comentar para vocês, podem ir mandando perguntas, eu vou deixar uns 15 minutinhos no final da apresentação para responder tudo. Bom, queria começar dando uns dados gerais sobre a faculdade. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas ela é considerada a melhor faculdade no Canadá e ela é ranqueada a 21ª no ranking global. Para quem tem interesse em startups, esse tipo de coisa, a U of T ela é líder em startups baseadas em pesquisa e invenções. Uma coisa bem legal é que ela tem 3 campos e elas estão localizadas em lugares diferentes, em Toronto, e que dependendo do gosto de cada pessoa, eu acho que o campus vai ser assim mais a cara de cada um de vocês. Eu acabei de transferir para o campus de St. George, que é o principal, que está no centro de Toronto, né, downtown, mas eu estava em Scarborough, fica uns 30 minutinhos, e tem o campus de Mississauga também.
A faculdade, ela oferece mais de 700 programas nas áreas de ciências sociais, biológicas, gerenciamento, engenharia, arquitetura, tem de tudo. E tem 200 programas de pós-graduação, né? Que é o que eu tinha comentado com vocês, que seria o caso de medicina e odontologia, por exemplo. E os empresários da U of T já garantiram mais de 2,5 milhões de dólares em investimentos e criaram 600 empresas e mais de 9 mil empregos. Então, bem legal. Sobre os alunos da U of T, uma coisa que chama muita atenção é a variedade cultural. Para quem gosta, né, de conhecer pessoas de vários lugares, a U of T, assim, nesse quesito é muito ideal, porque 25% dos alunos são internacionais e vêm de mais de 700 países diferentes, regiões diferentes, então, países como a China, Índia, vários países da Latinoamérica, tem brasileiros também. Então, quem gosta disso vai se sentir muito bem, assim, na faculdade, porque acho que é muito enriquecedor a gente conhecer pessoas de outras culturas, né, e aprender das culturas. Dentro da faculdade, existem 14 escolas, né? Por exemplo, para vocês entenderem melhor, tem a escola de medicina, tem a escola de direito, e tem as outras escolas que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe agora sobre as principais. Bom, começando pela Faculdade de Applied Science and Engineering, né, de Ciência Aplicada em Engenharia. Ela foi criada há 150 anos e só no campus de Downtown, né, o principal, existem 3 prédios. Ela é considerada a número 1 de engenharia no Canadá, então quem tem interesse em estudar engenharia, acho que vale a pena, né, tentar ir para a U of T. E eles oferecem 7 opções de programas para o primeiro ano, né? Que são os programas mais gerais, como eu tinha explicado. Eu botei um dado aqui curioso. A criadora da primeira cadeira elétrica, a Elizabeth McGill, ela estudou nessa faculdade, nessa escola, né, da U of T, e ela foi a primeira mulher no Canadá a ganhar um título de engenharia elétrica, né, de engenharia elétrica. Então, isso é algo de se orgulhar, né, nós mulheres. E essa escola, ela tem uma parceria com a Rotman School of Management, né, que é de gerenciamento, para alunos que têm interesse em fazer um duplo diploma. Depois temos a minha escola, que é a de Artes e Ciências. A metade dos alunos do campus de Downtown fazem parte dessa faculdade, e ela é uma das maiores e mais inovadoras escolas de pesquisa intensiva. Tem mais de 340 programas disponíveis para vocês escolherem e 130 de pós-graduação. E esses programas estão dentro de 5 categorias, que são de ciências da computação, ciências da vida, que é o que eu fiz, né, Life Science em inglês, ciências físicas, matemáticas, tem o gerenciamento, finanças, economia e ciências sociais. E esses programas estão considerados, assim, entre os melhores, né, no ranking global também. Temos a Faculdade de Medicina, que se tudo der certo vai ser a minha futura faculdade. Ela foi fundada em 1843. Essa é a de Downtown, do campus de St. George, mas também tem em Mississauga e em Scarborough, vão inaugurar em 2026 uma escola de medicina também. Eles têm 9 hospitais afiliados e ela é número 4 no ranking de melhores escolas para medicina clínica. E é uma das poucas que aceitam alunos internacionais. Então, se alguém aqui tiver interesse em fazer medicina no Canadá, eu sei que falta ainda, né, até para mim, mas quem já tem uma ideia, isso é uma informação muito importante. Bom, queria contar agora sobre a vida no campus, que acho que a maioria aqui vai ficar no campus, né? O ideal para o primeiro ano. Como eu contei para vocês, eu fiz meu primeiro ano no campus de Scarborough, mas eu estou transferindo agora para Downtown. No campus de Scarborough existem 3 residências. Uma delas é só para alunos de anos superiores, que é a John Foley. Então, se você quiser continuar no campus, você pode aplicar para morar nessa residência, né, a partir do segundo ano. Existe o Harmony Commons, que é um prédio que inaugurou ano passado, então eu fui a série, né, inaugurar aí o prédio. É muito moderno, é muito bonito, bem diferente dos campos, assim, tradicionais de outras faculdades. E ele hospeda aproximadamente 800 alunos. E tem as townhouses, que são umas casinhas que ficam a 5 minutos, mais ou menos, dos prédios, né, da faculdade.
Tem 114 casas com de 4 a 6 quartos que hospedam. Eu tive um errinho aqui na apresentação, mas hospedam mais ou menos uns 500 alunos. São ótimas as casinhas, tem cozinha, então para quem gosta de cozinhar, alguma coisa, são bem legais. Sobre o campus, ele é um campus mais moderno, para quem gosta de prédios mais modernos e tudo mais. Ele é moderno, mas também tem uma mistura de natureza, né, com essa modernidade. Os prédios estão localizados bem perto um do outro, então uma coisa que me preocupava antes de eu ir para a U of T, né, para o Canadá, era se eu ia ter tempo de chegar nas minhas aulas, porque tem gente que às vezes está num campus muito grande e tem que ir de bicicleta, de patinete para as aulas, porque é 5 a 10 minutos, né, a pé, então eu estava preocupada com isso, mas eu nunca tive nenhum problema, e eu também tenho sorte, dos professores darem 10 minutos entre as aulas para a gente chegar a tempo, né, de um prédio para o outro. Então é super tranquila a locomoção, locomoção a pé para os alunos. Os dormitários ficam perto também, 5 a 7 minutos a pé, e as residências, bom, o Harmony Commons, ele tem um refeitório, então os alunos que moram, né, no prédio, podem ter acesso, e os de outras residências também, não precisa morar no prédio para ter acesso ao refeitório. Tem plano de 5 ou 7 dias da semana, e assim, é ilimitado, pode comer o quanto você quiser o dia todo. E tem um prédio que tem uma praça de alimentação também, tem vários restaurantes como Kentucky, tem asiático também, tem uma variedade legal. Bom, contando um pouquinho sobre Scarborough, né, que é uma mini cidade, assim, dentro de Toronto, ela fica afastada do centro, né, que nem eu falei, fica uns 30 minutos mais ou menos. É um lugar um pouco parado, é um dos motivos pelo qual eu quis transferir, porque eu sou uma pessoa que gosto de um lugar mais movimentado, ter várias coisas para fazer, pessoas, né, sempre ali em volta, e eu achei que Scarborough é um pouco mais tranquilo, mas para quem gosta disso, eu acho que vai ser bem legal. O inverno eu achei tranquilo no Canadá, eu acho que é uma preocupação para algumas pessoas, o clima. Esse verão não foi muito pesado, mas vai depender de cada um, né? Tem pessoas que sentem mais frio mesmo. O transporte público é muito tranquilo no Canadá, é muito seguro, e é até melhor, né, se acostumar a usar transporte público, porque assim, Uber acaba ficando um pouco caro, mas é recomendado para lugares mais distantes, né? Porque acaba ficando. Um trajeto bem longo se você for de transporte público, por exemplo, de Scarborough para downtown. E bom, downtown Toronto, né, é muito grande, tem de tudo, tem infinitas opções de programações para jovens, que nem eu falei, é mais a minha cara mesmo, então para quem gosta de ir para festa, para ir para museu, para shopping, conhecer restaurantes, parques, é um lugar assim muito legal. Então levem isso em consideração quando vocês forem escolher os campos da U of T. Bom, a tuition para alunos domésticos é aproximadamente US$ 6.600 canadenses, e para alunos internacionais seriam em torno de uns 60.500. Vai depender muito dos cursos, tem alguns cursos que custam um pouquinho mais. Acho que no primeiro ano o preço é fixo para todos, mas a partir do segundo ano acho que tem uma variedade. É, então, né, o tipo de programa, os cursos, a duração do programa também pode influenciar o tuition fee, né? Bom, a residência que eu fiquei tem opção de quarto single room, né, que é só uma pessoa, tem quarto duplo, entre você e um parceiro de quarto, e, como eu falei, tem a opção de 5 dias por semana, né, do meal plan, do refeitório, ou 7 dias por semana, que foi o que eu preferi, porque, é, como eu estava morando no prédio, achei que ia ser mais prático para o primeiro ano, e realmente foi melhor. E também tem as townhouses, tem quartos de uma pessoa só, né, tamanho standard, e tem os quartos menores, que acaba sendo um pouquinho mais barato, tem quarto duplo no nível superior das casinhas e no nível inferior, que acaba variando ali um pouquinho o preço, mas esses são mais ou menos os preços para o ano todo acadêmico, tá? Não é só um semestre, são os 2 semestres.
Sobre estágios, eu sei que tem muita gente que se interessa bastante em fazer estágio logo no primeiro ano. A U of T, ela tem um programa chamado Co-op, que ele permite aos alunos terem uma experiência de trabalho por 12 meses até 16 meses consecutivos a partir do seu terceiro ano da faculdade. Então, tem três opções diferentes, né? Tem o Arts and Science Internship Program, né? Que é da Faculdade de Ciências e Artes. Tem a do campus de Scarborough, que é o Co-op Program, tem mais de 50 opções diferentes, e tem o Experiential Learning do campus de Mississauga. É, na U of T, eles têm um centro é, de academic advising, né, e de advising com as carreiras também, que eles dão bastante formação e ajudam bastante em respeito, né, aos estágios, à escolha de cursos também e programas. Eu tive um pouquinho de dúvida sobre os cursos que eu tinha que pegar, né, no meu primeiro ano de faculdade, então eu entrei em contato com eles, me ajudaram bastante, até no processo de transferência de campus, eu estava um pouquinho preocupada, né, com o processo e me deram bastante ajuda aí, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar no site da faculdade, que lá tem os contatos, né, para vocês, enfim, fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas de vocês. Uma coisa que é muito legal da minha faculdade, que eu só descobri depois que eu já tinha começado a faculdade, é que eles têm o Study Abroad, que é um programa que você pode estudar em um outro país, numa outra faculdade, mas você ainda está. é, né, assim, acumulando os créditos para se graduar na Faculdade de Toronto. Então, tem duas opções desse Study Abroad, né, que seria o Inbound Visiting, que é o intercâmbio aberto para alunos de faculdades que têm parceria com a U of T. Então, os alunos eles podem vir para Toronto para conhecer, né, a faculdade, fazer cursos, que é bem legal. E tem o Learning Abroad, que pode ser estágio, pode ser pesquisa, ou estudo em faculdades mesmo ao redor do mundo. Tem muitas opções de passar um ou dois semestres, pode passar só o verão. Então, assim, são muitas opções nas melhores faculdades do mundo. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem é o Summer Research Exchange da Imperial College London, que é uma das melhores faculdades que tem em Londres. Então, para quem tem interesse em passar um semestre fora, até o interesse meu, talvez no meu terceiro ano eu faça uma pesquisa aí para ver se rola, é bem legal. Bom, em questão ao acesso de serviço, né, de saúde, os três campos da U of T, eles têm serviço, né, de odontológico e também de saúde. Então, qualquer emergência que tiver, parte da sua tuition, ela cobre esses serviços, né? Então, o University Health and Insurance Plan é o que faz parte, né, desses custos do tuition. Aqui eu coloquei umas fotinhos do campus de Scarborough, né, que foi meu campus esse primeiro ano. Como vocês podem ver, os prédios são bem modernos. Esse aqui é a residência Harmony Commons, que foi onde eu fiquei. Aqui é uma foto do quarto é, de um aluno só, né? Eles são bem espaçosos, são bem modernos, então, assim, é uma residência muito, muito boa. Aqui tem uma foto da biblioteca, só tem uma, que é, assim, uma coisa que me chamou a atenção, porque no campus principal tem diferentes bibliotecas, mas ela é bem grande e eu já estudei várias vezes lá e é super tranquilo. E essa daqui é uma academia que tem parceria com a Universidade de Toronto de Scarborough. Eu já fui várias vezes lá, é uma academia muito grande, tem aulas de várias coisas, pilates, enfim, muitas coisas legais. Então, para quem gosta de fazer exercício, fica a uns 10 minutinhos das residências. Esse aqui é o campus de St. George, o principal, que vai ser onde eu vou estudar ano que vem, semestre que vem, desculpa. Ele é bem tradicional, eu gosto bastante desse estilo, eu falo que parece Hogwarts, né, do Harry Potter. É bem bonito o campus, eu estava lá ontem, inclusive, antes de voltar para cá, para São Paulo. E é um campus, assim, bem aberto, ele não é. A configuração dele é um pouquinho diferente da configuração do de Scarborough. Acaba que parece ser um pouquinho mais espalhado, mas a distância entre os prédios não é muito grande também.
E esse aqui é o campus de Mississauga, que eu não conheci, então eu não tenho muita ideia do tamanho, mas pelo que eu vi, parece bastante o de Scarborough, assim, os prédios são um pouquinho mais perto do outro, e também é mais moderno, né? Então, para quem gosta, eu acho que o campus de Mississauga e Scarborough seriam mais, assim, ideais. Bom, aqui eu coloquei umas fotinhas de downtown Toronto. Algumas dessas fotos eu tirei das vezes, né, que eu fui visitar, passear um pouquinho. E realmente tem muita coisa para fazer. É muito, muito legal. E assim, mesmo se é, alguém não for muito de sair e tudo mais, gosta de ficar mais quieto, vale a pena ir para visitar, para conhecer, né, restaurantes, para poder patinar no gelo também. Coloquei uma fotinha aqui, que é uma coisa que muita gente faz no inverno, né? Acho que é muito legal conhecer essa parte da cidade. Aqui eu coloquei umas curiosidades sobre a cidade. Apesar de que no Canadá, né, tem dois idiomas que são os principais, que são o francês e inglês. O francês, na verdade, é o 12º idioma mais falado em Toronto. Fala-se mais português do que francês, uma coisa que eu percebi, às vezes, quando eu estava passeando por downtown, eu ouvia, assim, alguém falando português por aí, tem muitos brasileiros e, como eu falei, as faculdades, né, a maioria dos alunos são internacionais e a população mesmo, assim, no Canadá é muito internacional. Então, para quem gosta, assim, é incrível. O que eu estava falando agora, né, dos internacionais, Toronto tem a terceira maior porcentagem de imigrantes do mundo. Então, quase a metade da população é imigrante. E está entre as 10 cidades mais habitáveis do mundo. E existem muitos artistas que moram em Toronto, como o Drake. Então, para quem gosta aí, ele tá, às vezes, lá fazendo show. Então, bem legal. Bom, vocês devem estar se perguntando por que que eu escolhi a faculdade, né? Além das coisas que eu já mencionei. Tem vários motivos, eu coloquei aqui os principais, na minha opinião. Uma das coisas que eu mais, né, assim, mais me chamou a atenção é a qualidade do ensino. Não é à toa que a U of T é considerada a melhor no Canadá e uma das top, né, 20 do mundo. Tem muitas oportunidades de trabalho pós-graduação. Quando eu estava dando uma pesquisada, assim, sobre, né, o histórico da U of T, enfim, eu vi que a maioria dos alunos sai com, já, assim, com um trabalho garantido. Então, quem estudar na U of T não tem do que se preocupar, né, para o futuro. Então, o ranking, né, eu mencionei, ela é muito prestigiada, tá nas top 20 do mundo. A qualidade de vida no Canadá, em Toronto, é muito boa. É um país muito seguro, então, para nós brasileiros, isso é um alívio, né? E para quem está mandando os filhos para fora, acho que, enfim, é muito. Dá uma tranquilidade, assim. Tem muitas opções de cursos e programas, como vocês devem ter visto. Então, às vezes a gente fica na dúvida, né, não sabe o que quer. Só que só de olhar as possibilidades, vai ter alguma coisa que vocês vão gostar. Então, isso é uma coisa muito boa da U of T, que também fez eu ficar interessada. E tem uma flexibilidade muito grande para explorar e descobrir o que te interessa. Se por acaso você escolher um programa que você não gosta, não tem problema, pode, né, mudar depois. Eles permitem fazer essa transição de programas, com muita facilidade. Coloquei umas dicas aqui para vocês que estão nesse processo, né, de escolha de faculdade, que me ajudaram bastante. Uma coisa que tem que se considerar é a localização, saber bastante como que é a cidade, né, onde fica a faculdade, o tamanho, a movimentação. Então, que nem eu falei, Scarborough não é muito movimentado, acabou que eu não gostei muito, então acabei transferindo, tive sorte de receber, né, uma vaga para transferir, nem sempre eles conseguem providenciar, mas então leve muito em consideração isso, a localização, para ver se tem coisas que vocês gostam de fazer. Tamanho de sala de aula também é muito importante, a quantidade de alunos, porque às vezes, né, tem alunos que preferem salas de aula menores, com menos alunos, para ter mais interação com o professor, ou aulas maiores, né, porque às vezes dá vergonha, a interação. Então, dê uma pesquisada, porque se vocês entrarem no site da faculdade para ver os cursos que eles oferecem, normalmente tem os tamanhos das salas. Para o primeiro ano, normalmente são salas muito grandes mesmo. As aulas que eu tive eram de 500 alunos por aula, né? Por sessão, assim. Eles dividiam a gente, então, assim, eram uns 3.000 alunos, talvez, por curso. É muita gente.
O clima também é muito importante. Eu falei que eu não achei muito pesado o inverno, mas já vai depender de cada um. Então, se vocês não gostarem de frio, eu acho que talvez Toronto, no Canadá, assim, não seja muito ideal. Ou Toronto, pelo menos, porque tem outras cidades, como Vancouver, por exemplo, que o clima já é mais agradável, né? E a cultura, comida, estilo de vida também é uma coisa importante. É, porque tem gente que faz muita questão, né, de ter comida mais parecida com comida de casa, a cultura também, às vezes tem gente que não gosta de culturas muito diferentes, então levem isso em consideração. Sobre o processo de adaptação, eu não sei se vocês têm um pouquinho de medo, né, de estudar fora. Eu tinha muito medo, mas eu me adaptei muito melhor, assim, do que eu esperava. Então, os pontos que eu queria mencionar aqui, primeira coisa, a independência é uma coisa que a gente explora muito quando a gente vai morar fora, porque a gente não tá mais na nossa casa, no nosso conforto com nossos pais, né, a família, mas é muito bom explorar isso, é muito bom se sentir independente e perceber que a gente pode fazer coisas por conta própria mesmo. As diferenças culturais às vezes pode atrapalhar um pouquinho, pode ser um choque. Para mim não foi um choque, porque eu já morei no Peru também, a maioria da minha vida, então assim, eu tenho, né, essa noção das culturas diferentes, enfim, então para mim foi ótimo conhecer pessoas de outros países. A comida foi uma coisa que para mim eu tive um pouquinho de dificuldade de acostumar, comida do refeitório. Eu sou a pessoa mais complicada com comida, então assim, é, foi um pouquinho perrenguezinho, mas eu sobrevivi, passou, então assim, não é tão ruim. O clima também, né, que nem eu falei, é uma coisa que tem que ser considerada. As amizades ajudam bastante, para quem é bem social, assim, é, fazer amigos vai ajudar muito, né? Quando a gente fica com saudade de casa e tudo mais, ajuda a gente a se distrair um pouco, focar em coisas boas, né? Nessa nova etapa da nossa vida. E uma coisa que também vocês têm que considerar se vocês têm interesse em ter um parceiro de quarto. Eu tive chama roommate, né? No meu primeiro ano de faculdade, e para mim foi ótimo. Ela era brasileira também. A gente se conheceu antes de entrarmos na faculdade, assim, começar a escola, porque a U of T ela tem um sistema bem legal. Você pode entrar num site que se chama, acho que Find My Roommates, né? E você pode colocar descrições que você, né, tem interesse nas pessoas, e aí você vê perfis de pessoas que encaixam ali na sua descrição. E então foi assim que eu conheci a Maria, né, minha roommate, e deu super certo. Então, assim, isso me ajudou bastante a poder ficar bem, né, longe da família. Sobre a vida social, né, falando sobre amizades, enfim, eu tive a oportunidade de fazer amizade com muitas pessoas de lugares diferentes. A maioria dos meus amigos são brasileiros, então a maioria dessas pessoas que estão aqui são brasileiras, mas algumas eram de outros lugares, da Ásia, né, da Europa, enfim. E eu gosto bastante dessa, né, diferença cultural. E tem muitos jovens brasileiros em Toronto, então, se alguém tiver aí uma preocupação, ai, talvez eu não vou fazer amizade com os brasileiros, enfim, né, não se preocupem, porque realmente, assim, vocês vão achar uma galera brasileira. Eu, cada vez, assim, que eu vou conhecendo mais pessoas, falo, conheço esse brasileiro aqui, não sei o quê, aí vai aumentando o grupo, né, de amigos brasileiros que eu tenho na faculdade. Bom, falando um pouquinho sobre o Life Science, né, Ciências da Vida, né, que foi o programa que eu fiz no primeiro ano. Os cursos que eu peguei eram cursos mais gerais. O primeiro ano ele é assim, a gente tem os requerimentos que são mais gerais mesmo, para poder aplicar para os programas específicos, né? Então, os cursos que eu fiz foram biologia, psicologia, química, estatística e ética biomédica, que foi um curso que eu escolhi, mas que era para eu poder completar, a quantidade de créditos que eu preciso, né? Para o meu primeiro ano, para, enfim, poder me graduar da faculdade com todos os créditos que eles pedem, né? E tem uma coisa chamada Breadth Requirements, são os requerimentos que a faculdade pede para gente, né, completar, que são cursos que entram nessas 5 categorias que eu listei aqui, que são de artes, literatura e idioma, ciências naturais,
história, filosofia e estudos culturais, e tem ciências sociais e de comportamento. Então, assim, essa aula de ética biomédica, ela entra na categoria de história, filosofia e estudos culturais. Então, assim, quando eu, né, finalizei esse curso agora, esse semestre, eu já completei todos os requirements, porque eu consegui créditos do bacharelato internacional, né, que foi o programa que eu fiz, na escola. E, bom, como eu tinha comentado, os majors que eu escolhi para o meu segundo ano adiante são os de Biology, que é Biologia Humana, e Psychology, né, Psicologia. Então, esses cursos, eles são os cursos que esses majors, eles pedem que os alunos completem para poder serem, né, aceitos nos majors mesmo. É, um pouquinho sobre a minha rotina, né, na faculdade. Eu tentei manter uma rotina muito flexível, ainda mais no primeiro ano, porque acho que, né, a adaptação, né, para não pesar muito, achei que ia ser melhor. Então, eu tinha pouca aula, aula por dia, que isso me permitiu ter tempo, né, para estudar de tarde. Então, nunca me faltou tempo, para estudar para minhas provas, para alguma coisa. Só que isso vai depender bastante do programa, tudo depende muito do programa. Então, assim, é, eu, em comparação a outras amigas que estavam em outros programas, como business, por exemplo, às vezes eu percebia que eu estava mais ocupada, que eu tinha uma carga horária mais pesada do que as outras pessoas, porque realmente vai variar bastante, né, o programa. Eu tento manter um balanço entre os estudos e recreação, então eu dedico tempo ao exercício físico, que é uma coisa que eu gosto bastante. Coloquei aqui uma fotinho de uma aula que eu fiz na academia, né, que eu mencionei que tem umas aulas bem interessantes. E o final de semana eu me permitia ter pelo menos um dia livre para poder sair, explorar a cidade, conhecer mais, né, de downtown, porque realmente é uma cidade assim com opções infinitas de coisas para fazer, é muito, muito grande, então eu todos os finais de semana tentava ir para lá com os amigos e passear um pouquinho para conhecer. É, sobre né, assim, a importância do daqui para fora na minha preparação para a candidatura, eu acho que realmente, se não fosse pelo daqui para fora, eu não sei se eu ia ter conseguido fazer tudo o que as faculdades, né, pedem que os alunos completem e façam para os applications, porque realmente são muitas coisas que às vezes a gente fica, né, fica acumulando e a gente esquece de fazer. Então, bom, uma das coisas que ajudou bastante foi o Writing Program, né, daqui para fora, que é essencial para aprimorar as habilidades na escrita. Tem muitas faculdades que pedem, né, que a gente escreva redações, parte dos requerimentos para o application. No caso da U of T, pediram uns mini essays, né, mini redações. Então, é bem simples de fazer, só que mesmo assim, com esse programa, né, Writing Program, as habilidades, assim, minhas habilidades melhoraram bastante. Os prazos para entregar, né, as redações, currículo, entre outros requerimentos, garantem que tudo, né, eles garantiram, né, daqui para fora que tudo que eu precisasse fazer fosse feito, né, e entregue antes dos deadlines, né, dos prazos. Eles também me ajudaram bastante a estabelecer uma meta de notas, que iam garantir, uma chance maior de ser aceita na faculdade. E não só notas, mas também tem outros fatores que influenciam bastante, como atividades extracurriculares, experiências de trabalho, às vezes, né? E me recomendaram várias atividades extracurriculares que dão um pump, né, no seu currículo, vamos dizer assim. É uma coisa que chama bastante atenção de muitas faculdades, né? E eu também tive bastante acesso a informações completas sobre as faculdades, o processo, né, de criar a lista de opções para se candidatar, porque às vezes a gente fica perdido, não sabe por onde começar. Então, eles me ajudaram bastante, com isso. Sobre as atividades extracurriculares que eu fiz, caso alguém tenha interesse ou queira ter uma ideia do que vocês poderiam fazer, eu fiz muitas atividades na minha escola, né, quando eu estava na escola, não pelo currículo, mas mais porque eu gostava do que eu estava fazendo, que é uma recomendação que eu tenho para vocês. Façam coisas que vocês gostem, não só pelo currículo, né, pelas aparências, enfim, porque acaba que é uma coisa que você tem que dedicar bastante tempo, bastante esforço, às vezes envolve outras pessoas que podem ser,
né, beneficiada se você fizer um trabalho bem feito. Então, façam coisas que vocês realmente gostem de fazer. É, então, as coisas que eu fiz. É, participei do Duke of Edinburgh Award. É uma é um programa que consiste em 3 níveis. Tem o nível de bronze, prata e ouro. E você vai escalando, né? Vai ficando um pouco mais difícil de completar. É basicamente uma mistura de atividades voluntárias, né? Então, era um dos requerimentos para poder completar e ganhar o prêmio, né? Do Duque de Edimburgo. A gente tinha que fazer uma certa quantidade de horas de voluntariado, de exercício físico e de algum skill, né? De alguma habilidade. Então, o que eu fiz? É, a maioria, né, do tempo que eu participei do programa do Guia de Edimburgo, eu fiz os 3 níveis. Eu fiz piano como habilidade, que já era uma coisa que eu fazia antes e que é também considerada uma atividade extracurricular. Eu ajudei bastantes ONGs, né, quando eu estava no Peru, morando lá. Então, uma das coisas que eu fiz foi dar aulas de inglês para uma menininha da Colômbia que não tinha condição, né, para pagar aulas de inglês. E eu fiz futebol e basquete na minha escola por mais ou menos 5 anos, que também já é assim, contando, né, como atividades extracurriculares. Então, esse programa, se vocês tiverem, né, acesso ou se fizeram, vocês vão saber, né, que é muito bom porque você acaba fazendo atividades que vão ser reconhecidas depois. Eu participei do modelo de Nações Unidas, né, o MUN, que foi assim muito, muito legal. Confesso que no começo eu não queria participar, mas foi minha mãe que me deu um empurrãozinho e agradeço ela por isso. Eu acabei indo para conferências em Harvard e uma das que eu fui, eu ganhei um prêmio lá. Então, assim, para quem gosta de debates e, enfim, falar sobre assuntos, né, que estão em tendência hoje em dia, assim, assuntos importantes, é uma atividade que eu recomendo muito e que eu acho que apreciam bastante porque você trabalha bastante a liderança, né? Tem muito a ver com liderança, comunicação, então ajuda bastante. E como eu falei, né, eu tenho interesse em fazer medicina, depois de terminar meus 4 anos de undergraduate, que chama, né, na faculdade, é, eu procurei uma atividade extracurricular que tenha a ver com medicina, algum programa de verão, né, de med school, de alguma das faculdades. Então, a daqui para fora me apresentou o Medicine Intensive Summer Program da Johns Hopkins, que é uma faculdade muito reconhecida e prestigiada. E eu gostei bastante porque eu pude, né, aprender um pouquinho de várias coisas da medicina, de procedimentos. Eu aprendi a costurar, né, sutura. Então, assim, para mim foi muito legal, porque eu nunca tinha feito nada, assim, extracurricular que seja relacionado à medicina. Mas é isso, gente. Eu espero que essas informações tenham ajudado aí. Eu vou responder agora as perguntas de vocês. Vou começar aqui na ordem. É, sobre os custos de vida em Toronto, é um dos lugares mais caros do Canadá. Como é a qualidade de vida? Sim, Toronto, eu considero assim, e pelo que me falaram, é uma das cidades mais caras mesmo do Canadá. Uma das coisas que os alunos reclamam às vezes é sobre é, o custo do rent, né? Do aluguel de apartamentos. Porque, por exemplo, no centro da cidade, né, que é onde tem mais coisa, acaba que os apartamentos, assim, são muito bons, mas são bem carinhos, né? Então acaba que fica as opções são bem limitadas. Mas eu acho que vai depender de cada um, né, do budget, vamos dizer assim, de cada aluno. Só que sim, não vou mentir, é uma cidade cara. Uma das coisas que eu percebi que eu gastei bastante dinheiro com isso foi com transporte, como eu estava no campo de Scarborough, para eu ir para downtown, eu ia de Uber com minhas amigas e acabava que eram uns US$ 40 canadenses só ida, né? Volta, acabava sendo uns quase 100 para a gente dividir. Então, se vocês puderem usar transporte público, acho que isso ajuda bastante, né? A preparação eu não achei difícil porque eu tive muito apoio do daqui para fora, né? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eles vão poder
ajudar vocês com isso, então não se preocupem. Realmente, assim, a daqui para fora foi essencial na minha preparação. O processo de aplicar para med school no Canadá sendo international, a U of T te ajuda nisso? Como eu ainda não estou no processo, eu não sei dizer muito sobre isso. Uma coisa que eu sei de fato é que eles dão um pouco de preferência para os alunos da U of T, né? Como você já é aluno da faculdade e a faculdade de medicina é da U of T, eles acabam dando uma prioridade. Eu acredito que, assim, como tem o Academic and Career Advising, né, que eu tinha mencionado, eles ajudam com tudo. Então, eu tenho certeza que se vocês quiserem alguma ajuda com isso, eles vão poder providenciar. Uma coisa muito boa é que sempre tem eventos sobre a preparação para medicina. Eu participei de um webinar também sobre o MCAT, que é uma prova, né, que quem quer fazer medicina deve saber qual que eu tô falando, que é uma prova que a maioria das faculdades de medicina pedem para, né, que os alunos façam. Então, nesse webinar, eles explicaram um pouco sobre como que era a preparação. Era, na verdade, uma empresa que providencia tutoria. Então, assim, a faculdade, ela tem bastantes convidados, assim, que ajudam com isso. O que te fez escolher fazer medicina aí no Canadá? Eu ainda não tenho certeza se vou fazer aqui. O meu plano principal é fazer aqui, só que eu quero garantir, né, que eu tenha algumas opções para escolher, porque eu não sei se eu vou ser aceita na U of T. É muito concorrida, né, a medicina. Mas ela é uma das melhores aqui no Canadá. Eu tenho nacionalidade canadense, então isso já é muito bom, né, para tudo, seja para documentação, para morar no Canadá mesmo. Então, a tuition, por exemplo, eu pago a tuition doméstica, que é 10% da tuition internacional. Então, assim, tem vários fatores que fizeram eu querer muito fazer medicina aqui, lá no Canadá. A principal, acho que é porque é uma faculdade muito boa e é reconhecida por isso. Eu quero voltar para o Brasil no futuro, eu não tenho certeza, mas talvez fazer uma residência aqui. E eu acho que ter um diploma da U of T vai me ajudar bastante a abrir, né, portas para oportunidade de trabalho e, enfim, residência. Eu achei o campus de Scarborough um campus muito agradável. Eu realmente não tenho reclamações sobre o campus. Eu tenho mais assim, eu fiquei, né, um pouco não desapontada, mas eu não gostei muito da cidade de Scarborough. Não foi nem o campus. O campus, como eu falei, os prédios são perto um do outro, eles são modernos, é bem tranquilo, né, a locomoção ali a pé. Então, o campus ele é bem agradável, é bem tranquilo. Então, eu gostei bastante. É, Sobre o papel que eu tive no grupo de estudos sobre a saúde da mulher, é, eu tive o papel de conferir né, a pesquisa que fizeram, como eu sou fluente em inglês e a pesquisa foi feita em inglês, qualquer errinho ali que teve de gramática, eu dava a corrigida, né? Mas para eu poder fazer isso, eu tive que ler o material, estudar um pouquinho sobre é, né, o tópico, até porque me interessou bastante. O processo de entrada na med school é diferente para alunos internacionais no Canadá? É, eu acredito que seja diferente, a dificuldade, talvez, para você ser aceito, porque acaba que todas as faculdades, a maioria, na verdade, assim, no caso dos Estados Unidos, eu acho, também, priorizam os americanos e os canadenses também, né? Eu não sei dizer muito sobre o processo, porque, como eu falei, eu ainda não estou ainda nesse processo, mas eu deixei aqui o meu e-mail, né, e meu Instagram. Eu posso dar uma pesquisada, se vocês quiserem, entrar em contato comigo, eu posso esclarecer depois, tudo isso para vocês. Como eu descreveria a cidade de Toronto? Você acha que parece mais com São Paulo ou Curitiba? Eu não conheço Curitiba, mas meus pais moram aqui em São Paulo, né, moram aqui. Parece bastante com São Paulo, em relação aos prédios, né? É uma cidade com muitos prédios. Então, quem gosta de cidades assim, né? Eu acho que é uma versão de Nova York um pouco mais organizada, talvez. É, então, assim, eu acho que é uma cidade bem moderna, é, e não tem muito praia, esse tipo de coisa. Quem gosta de praia.
Acho que talvez vai sentir falta, só que tem uns lagos que as pessoas, né, mergulham lá como se fosse praia. Você precisou escolher matérias não relacionadas com Life Science no primeiro ano? Sim, como eu mencionei, Biomedical Ethics, né, que foi ética biomédica, foi a única matéria que eu escolhi que não era relacionada com Life Science. Ela estava na categoria de História e Filosofia, e é uma aula que eu gostei bastante, então acho que esses requerimentos, né, que a faculdade pede que a gente complete das categorias que eu tinha listado para vocês, é muito bom, porque você acaba descobrindo. é, né, matérias que você não sabia que gostava. Então, essa matéria, por exemplo, a gente falou sobre vários assuntos, e relacionados à medicina, como, por exemplo, quais são as metas, né, da medicina, sobre a legalização do aborto, sobre assistência, na medicina. Então, assim, foi a única matéria que eu tive que pegar que não era relacionado, com o Life Science. Você já conseguiu ter alguma experiência de trabalho ou pesquisa? Eu não consegui ainda porque a maioria das oportunidades que existem são oportunidades no verão. Então, como eu fiz questão de passar o verão aqui no meu primeiro ano, acabou que eu não fui atrás de nenhuma experiência, mas eu tô, organizando aqui algumas coisas para eu fazer de pesquisa aqui em São Paulo, né, para poder usar meu tempo de uma forma que me ajude assim com o meu currículo. Então ainda não tive experiência, mas assim, sempre tem oportunidades. Os professores da faculdade, eles sempre estão fazendo pesquisas e eles precisam de alunos que estejam ali, né, ajudando. Então, uma das minhas professoras de biologia, ela estava procurando alunos, eu quase apliquei para participar, só que eu ia ter que dedicar bastante tempo e eu não sabia se eu ia conseguir dedicar todo esse tempo estando aqui em São Paulo, porque ela falou que eu podia fazer online. Então acabou que eu preferi evitar, mas eu vou fazer alguma coisa por aqui em São Paulo. Você se sente apoiada pela escola em relação à preparação para application para med school? Como é a mentoria? Bom, novamente, assim, eu ainda não procurei esse apoio, mas até agora eu já vi, assim, várias oportunidades de palestras, de webinars, né? Alguns alunos que estão em medicina ou estão nessa preparação já deram, né, palestras, enfim, explicando um pouco sobre o processo e dando dicas. Então, acho que, assim, a faculdade ela vai ter um apoio muito grande com tudo isso, né? E os academic advisors com certeza vão poder apoiar. Consigo bolsa de 100% para estudar nessa faculdade? Tem alguma vantagem em ter dupla cidadania? Olha, eu não sei muito sobre bolsa porque eu não apliquei para bolsa, mas isso é uma coisa que com certeza a equipe daqui para fora pode ajudar aí, dar uma guidance para vocês. Então, eu realmente não saberia responder sobre bolsas. Caso eu faça um semestre abroad, minha tuition seria a da U of T ou a da universidade que eu vou? Isso é algo que eu não sei, na verdade. Eu posso dar uma pesquisada, anota meu e-mail, se puder, me manda um e-mail que eu posso te dar o retorno. Mas eu acredito que seja o tuition da faculdade, porque você continua sendo aluno da faculdade, só que você vai fazer o seu programa em outra faculdade, né? Então, eu acredito que sim, seja o tuition. É, a application para UFC é separada para cada campus? Não é separada. No meu caso, eu fiz direto, você coloca, eles pedem para você fazer um ranking, né, das suas preferências de campus, então eu coloquei o de Downtown primeiro, o de Scarborough segundo e o de Mississauga terceiro. Acabou que eu não consegui vaga para o meu primeiro ano no de Downtown, então por isso que eu consegui para os outros dois, acabei escolhendo Scarborough. Você manda tudo direto, a única diferença é que o campus de Downtown, ele tem uma coisa chamada os colleges, basicamente são é, umas escolinhas, assim, dentro da faculdade, onde você mora, né, tem as casas, assim, do college, e você mora lá no seu primeiro ano, mas você continua fazendo parte daquele college pro resto dos seus anos de faculdade, você se forma com as pessoas do seu college. Então, quando você está fazendo application, você tem que ranquear também os colleges em ordem da sua preferência e
os que são mais concorridos, por exemplo, a Trinity College, ela é a mais procurada, eles têm um application extra, né, que você tem que fazer algumas redações a mais ali. Mas fora isso, você manda tudo direto, os documentos, não tem que fazer nada separado. Perdi o começo. Como foi sua adaptação com frio, inverno longo e dias curtos? Eu não sofri muito com o inverno, porque eu não tenho muita sensibilidade com isso. Eu senti que o inverno foi meio longo, então acabou que eu cansei um pouquinho no final. Mas, assim, pra mim, não foi muito complicado. Só que acho que vai depender, né, de cada pessoa, assim. Os dias, eles realmente são mais curtos, a gente sente mais curtos, então acabou que eu sentia que eu não estava sendo muito produtiva. Uma coisa que é importante também mencionar é que, às vezes, o clima, ele afeta bastante o nosso humor, nossa disposição. Então, esse semestre, eu me senti menos disposta para estudar, só que eu tentava, né, não me abalar muito com isso, mas, assim, não, eu achei que podia ter sido pior. Então, acho que não é muito ruim, não. Como foi aplicar para a U of T? Para mim foi muito fácil. A minha escola era internacional no Peru, então eu fiz o bacharelato, né, internacional. Eu mandei as minhas notas. é, Como eu estudei inglês a minha vida inteira, eu não tive nenhum problema com o nível de inglês, que às vezes eles pedem para fazer algumas provas, como o TOEFL, né? Não precisei fazer SAT. é, então, assim, foi bem tranquilo para mim. Uma coisa que é importante mencionar, a U of T, ela foca mais nas notas. Então, assim, eu não tive que trabalhar muito na questão das minhas atividades extracurriculares. Foi mais quando eu estava escolhendo o college que eu queria, né? Que eles perguntam um pouco mais sobre a sua vida pessoal para te conhecerem mais como pessoa e não só como aluno e notas, né? Que eu achei até interessante. Mas foi bem tranquilo. Demorou um pouquinho para eu receber a resposta, mas assim. Eu acho que não tem uma ordem certa, não é uma preferência que eles dão. Então, assim, é só ter paciência mesmo que vai chegar né, a notícia aí para vocês. Fala sobre a possibilidade de tentar escolher roommates quando faz o pedido de vaga na residência. Bom, como eu tinha comentado, a faculdade, né, a U of T, ela tem um sistema muito legal. Quando você está aplicando para residência, eles têm uma opção lá para você colocar, fazer um textinho sobre você, para as pessoas verem, né, esse textinho e elas podem te mandar mensagem. Foi assim que eu conheci a minha roommate e uma outra amiga minha, também brasileira. Eu coloquei lá, Brazilian medicina, algumas coisas assim, né, que eu tenho interesse. E aí eu conheci algumas pessoas. Então, assim, é uma coisa bem legal quando vocês tiverem, né, quem for realmente para U of T, e forem ficar na residência. Eu acho que é bem legal vocês fazerem isso se tiverem interesse, né, de compartilhar quarto com alguém. É, Fala sobre os grupos, redes sociais que existem para as pessoas se conhecerem. Uma coisa muito boa da faculdade é que eles têm vários eventos de introdução. Então, teve um evento que durou acho que 2 dias, 2, 3 dias, foi no campus da faculdade mesmo, e eles fizeram várias atividades, dividindo a gente em grupos, é, e a gente pôde, né, conhecer várias pessoas. Então, eu conheci. é, Umas duas amigas lá, que até hoje eu tenho contato. Então, assim, isso ajuda bastante. E eles têm várias contas no Instagram que postam bastante novidades sobre eventos que tem. Sempre tá tendo evento no campus. Tem eventos da residência também. Eu já participei, então teve um evento de mocktails, né? De bebida sem álcool, que a gente ia lá e preparava. E aí você tem chance de interagir com muitas pessoas. É, A Universidade de Toronto tem bastante bolsa pelos internacionais? Então, tem bolsas diferentes. Eu não sei muito, porque, como eu falei, eu não apliquei para bolsa, mas tem diferentes tipos de bolsas que, com certeza, o time daqui para fora vai entrar mais, né, profundidade com vocês. Mas existem sim diferentes tipos, e mesmo se você for um aluno doméstico, acho que também pode pedir bolsa para eles. É, a universidade requer cálculo para Life Science ou só estatística?
Então, eu não sei se você quer dizer para entrar no Life Science. É, eu fiz cálculo na matemática do IB, né, do Bacharelato Internacional. Então, ele já contava como, né, um cálculo, né, o requerimento. Se você quer dizer se é requerido para os programas, né, depois de fazer o Life Science, sim, tem programas que pedem que você faça o cálculo. Os Specialist Programs, né, que são os programas mais concentrados ali na área de estudo, eles pedem cálculo. Foi um dos motivos pelos que eu não quis fazer o Specialist Program, porque eu não sou muito boa em matemática, e eu também quis explorar um pouquinho da psicologia também, porque é uma área que eu gosto, então talvez, né, eu acabe querendo fazer psicologia mesmo, em vez de medicina. Então, assim, tem que ver mesmo os requerimentos dos programas para ver quais que são os cursos que eles pedem. Mas é bem fácil de encontrar essa informação, é só entrar no site mesmo, que você pode ver lá os requirements. Aplicou pelo WAC? Quais universidades passou e não passou em outras universidades no Canadá? UBC. Sim, eu apliquei pelo WAC. Eu apliquei para 11 faculdades no Canadá e eu entrei para U of T, para UBC, para Alberta, para Carleton, para Concórdia. Eu já esqueci um pouquinho assim das outras que eu apliquei, porque foram muitas, né? Eu apliquei para a Faculdade de Amsterdã também. Mas acabei não me interessando em ir para lá. É, então assim, eu entrei nas que eu mais queria, que eram a UBC Canadá. E Toronto, desculpa. Eu apliquei para McGill, não consegui passar. Fiquei um pouquinho triste porque ela é uma das melhores também que tem no Canadá, né? Mas fiquei feliz de estar na U of T porque era a minha dream school, né? Era a que eu mais queria. Lembra o GPA que você tinha quando terminou o ensino médio? Ou equivalente? Então, a minha escola, a gente não usava GPA, mas se não me engano, talvez era um GPA de 3,8. Não tenho certeza. Então, acho que era isso, mais ou menos. É, Só por curiosidade, você estudou no High School da FDR? Estudou na International School of Curitiba, jogamos torneios com a escola do Peru. Não, eu conheço muitas pessoas de lá, mas eu não estava nessa escola, não. Você tem alguma dificuldade em relação ao começo das aulas no Canadá? Pois no Canadá as férias não são sincronizadas com as férias do Brasil. Então, isso é uma coisa que eu não me preocupei muito, com a sincronia, né, das férias. Eu fico um pouquinho triste porque eu perco o verãozão, né, no Brasil. Mas eu não tive dificuldade em relação ao começo. Eu achei que as aulas, assim, eu ficava com medo, né, das aulas serem mais pesadas, é, na faculdade, porque não é a mesma coisa que a escola, realmente é mais pesado, mas foi bem tranquilo. Acho que depende se você for um aluno estudioso, né? Eu sempre fui estudiosa, sempre fiz questão de me dedicar ao máximo à escola, ainda mais no ensino médio, né, me preparando para aplicar para a faculdade. Então, eu acho que se vocês estudarem bastante desde o começo, nunca perder os prazos de entrega de trabalhos ou algo do tipo, não vai ter nenhum problema com isso. Mas enfim, gente, acho que eu já respondi todas as perguntas. Muito obrigada por assistirem. Por favor, quem eu não pude responder as perguntas, me mandem um e-mail ou pelo Instagram também, pode ser, e eu vou fazer questão de responder tudinho, nessa semana. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.